bella ciao, 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 ciao. Seppellire l'osso in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e le gentili passeranno. Bella ciao, 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 ciao. Boa noite, pessoal. 21 horas em Brasília, 20 horas no estado de Mato Grosso do Sul. Um pouquinho, alguns minutinhos de atraso, estava preparando aqui. Música tema hoje dessa live, Bella Ciao. Todo mundo já deve ter assistido La Casa de Papel, fala um pouco dessa música. O pessoal vai entrando. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Começando com Bella Ciao, de pano de fundo, de música de fundo. Eu inicio mais uma live, a live número 5 da Defensoria Pública. Melhor dizendo, live 5 no plenário do Tribunal do Júri, temas correlatos ao Tribunal do Júri. Bem-vindos todos, Pablo, Jefferson, Thaís, Lucas Gomes, Adriele. Bom, enquanto eu ainda não começo efetivamente a live, o tema que eu me propus hoje, falar um pouco dessa música. Essa música representa, segundo La Casa de Papel, resistência, e é nesse sentido que eu estou aqui hoje. Resistência, a defesa criminal, ela é resistência, e aí por isso que eu escolhi esse tema aqui hoje. Conversa rápida hoje, tratar sobre um tema interessante que foi notícia nos últimos dias. Vou desligar a música aqui para vocês me ouvirem. Como é que tá o áudio aí? Tá tudo bem? Estão me ouvindo bem? Áudio beleza? Imagem beleza? Bom, vamos lá. Primeiro, tô com essa camisa, tá escrito hashtag pra cima deles. Foi um presente do André Colares, meu colega advogado André Colares, e esse símbolo que ele criou tem sido, na verdade, uma mudança de mentalidade na defesa criminal a partir de um certo momento. Quando eu comecei na Defensoria Pública, principalmente na defesa criminal, eu sempre achei que a defesa criminal era um momento muito solitário, um momento muito próprio e peculiar, particular. E as minhas defesas, os casos que eu sempre atuei, eu sempre atuava muito sozinho, sempre sem externar muito o que eu fazia, enfim. E aí, partindo desse conceito que o André Colares trouxe de pra cima deles, na verdade, eu comecei a perceber o seguinte: cada júri que eu faço hoje, cada plenário que eu faço hoje, embora eu faça sozinho no plenário, eu esteja sozinho no plenário, eu me sinto acompanhado por vários colegas. A atuação compartilhada ela é ótima, mas antes disso, o trabalho compartilhado, a troca de ideias, enfim, a conversa que você tem com o seu colega advogado criminalista, defensor, defensora pública da área criminal, ela tem sido essencial, pelo menos na minha experiência, ela tem sido essencial para que eu possa desenvolver um melhor trabalho no plenário do Tribunal do Júri. Então, para cima deles é um lema de união da defesa criminal, que é tão atacada, que é tão desgastada nos dias de hoje, para a gente poder enfrentar essas dificuldades juntos. Afinal de contas, nós somos a última barreira, nós somos o último obstáculo entre o Estado, todo-poderoso Estado, e o débil, aquela pessoa que é objeto da ação penal, e ele merece nada mais, nada menos que a soma de forças entre a defesa criminal, advogado, defensores, enfim, todos os atores que atuam na defesa criminal têm que se unir, trabalhar por uma melhor defesa criminal, para uma atuação mais coesa e mais organizada. Então, essa é a ideia do pra cima deles. O pra cima deles não é nada de agressivo, pelo contrário, é de união de forças, é de união de conhecimento, para que a defesa criminal se desenvolva na sua mais ampla forma, na plenitude, que a plenitude de defesa efetivamente seja realizada no processo penal e, no meu caso, no Tribunal do Júri. Então, vamos juntos, sempre trocando essa experiência. Vamos lá. O tema que eu me propus hoje foi até uma pergunta que um colega fez sobre abandono de plenário. Abandono de plenário. Primeiro respondendo a uma pergunta, se eu já abandonei o plenário. Na verdade, eu tive duas hipóteses que eu quase abandonei o plenário. Em uma delas eu até cheguei a sair do plenário, mas como houve a dissolução do Conselho de Sentença por conta de uma questão anterior, na verdade essa questão foi
a quebra da incomunicabilidade dos jurados, não foi constatado o meu abandono de plenário, mas eu nunca abandonei o plenário. Uma outra oportunidade foi um caso até curioso, em que o promotor de justiça, era um caso que envolvia um acidente de trânsito, em que o réu foi acusado por dolo eventual de ter causado a morte de alguém no trânsito. E o que acontece? Durante o processo, o promotor titular, o promotor natural do processo, ele dá um parecer dizendo que com a alteração legislativa que incluiu o racha como uma qualificadora do homicídio culposo na direção de veículo automotor, ele entendia que o caso dos autos era caso de desclassificação, era caso de homicídio culposo. Só que como já havia sido preclusa a decisão de pronúncia, o juiz de direito não aceitou essa provocação, esse pedido, e o caso foi levado a julgamento. No dia do julgamento, o promotor natural do caso estava de férias. Para minha surpresa, ele não atuou no caso. Qual era o problema que eu tinha então em mãos? O promotor que entrou no caso, que atuou nesse caso, ele pensava diferentemente do colega dele. Ele achava que era, sim, caso de dolo eventual. Então, ele sustentou a condenação do réu por dolo eventual. Foi um caso até complicado, porque, na verdade, a acusação era de homicídio qualificado pelo recurso que tornou impossível a defesa da vítima, apesar da polêmica do dolo eventual nas qualificadoras. E ele sustentou essa acusação, e eu, do contrário, sustentava que era homicídio culposo, pedia desclassificação, e eu via que aquele júri escorria pelos meus dedos, eu estava perdendo aquele júri, na verdade o réu estava perdendo aquele júri, e eu cheguei a dizer para os jurados, olha, o meu desejo era talvez abandonar esse plenário, promover a dissolução desse conselho de sentença, porque quando o promotor natural da causa retornar de férias, ele irá pedir a desclassificação, diferentemente do colega que acabou pedindo a condenação. No final das contas, o Conselho de Sentenças afastou a qualificadora, mas não manteve o dolo eventual, e ele foi condenado por homicídio simples. Eu sofri muito nesse plenário, porque efetivamente, por um azar do réu, o promotor natural estava de férias, e isso gerou, na verdade, a demanda penal ali, o contraditório naquele julgamento, pois se ele tivesse feito o julgamento, ele pediria a desclassificação do caso. Mas enfim, eu não abandonei o plenário. Pensei em abandonar, mas não abandonei. Se o fizesse, eu estaria burlando a regra processual, pois não havia um motivo justo, um motivo justificado para abandonar o plenário. Pois bem, para começar a nossa conversa, eu quero ler um pouco alguns trechos do recurso em mandado de segurança número 54.183 de São Paulo. O Superior Tribunal de Justiça enfrentou essa questão e, na verdade, até diz respeito à Defensoria Pública, a um defensor público que teria abandonado o plenário e que, por isso, o STJ não só chancelou a multa que foi aplicada pela magistrada, como também disse que, na verdade, quem tem que pagar a multa não é o defensor, e sim a Defensoria Pública, a instituição. E se a instituição entender necessário, ela pode cobrar em ação de regresso o defensor público que acabou abandonando o plenário. Vamos tentar entender o que aconteceu nesse caso. É um caso muito interessante que vale a pena a gente se debruçar sobre ele. Rapidamente, lendo um pouco da ementa aqui. Penal e processo penal, recurso em mandado de segurança, nulidade do acórdão recorrido, ofensa ao artigo 489, parágrafo 1º do CPC, não ocorrência. Inconstitucionalidade do artigo 265 do CPP, não verificação, precedentes da Corte. Abandono do plenário do júri, situação que configura abandono da causa, precedentes. Existência de sanção disciplinar e relevância, caráter administrativo da multa do artigo 265 do CPP. Alegado motivo imperioso, não configuração. Testemunha faltante, ausência de cláusula de imprescindibilidade, artigo 461 do CPP. Indeferimento de oitiva de testemunha referida, multa aplicada ao defensor público, impossibilidade, atuação em nome da Defensoria Pública, princípio da impessoalidade, possibilidade de ação regressiva. A quinta turma tem rechaçado a postura de abandonar o plenário do júri como tática de defesa, considerando-se tratar de conduta que configura, sim, abandono processual, apto, portanto, a atrair a aplicação da multa do artigo 265 do Código de Processo Penal. Nesse caso em especial, que aconteceu na capital paulista, em São Paulo, o defensor público pediu, na verdade, que o júri fosse adiado, que fosse remarcado a data do júri, tendo em vista a ausência de uma testemunha que fora arrolada pela defesa. A magistrada, então, disse não.
apesar de arrolada tempestivamente pela defesa, essa testemunha não foi arrolada com a cláusula de imprescindibilidade prevista no artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Olha que interessante. Então, primeira questão dessa decisão. A magistrada agiu corretamente ao não adiar o plenário do Tribunal do Júri que foi designado? E sim, infelizmente, eu não posso concordar com o meu colega, houve sim, na verdade, a atuação correta nesse sentido. Tendo em vista que o próprio Código de Processo Penal prevê que, para que a testemunha seja tida como imprescindível ao julgamento da causa, a defesa, ao arrolar na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, ele tem que arrolar em grau de imprescindibilidade. É uma palavrinha simples, imprescindibilidade. Você não prescinde da oitiva daquela testemunha. Se você não manifesta naquele momento processual que ela é imprescindível, haverá preclusão dessa possibilidade de oitiva, e aí você não consegue anular o plenário do Tribunal do Júri. Esse foi o recado que o STJ deu. E, na verdade, é interessante também constar qual seria, então, a forma correta de atuar, a forma técnica de atuar nesse procedimento. O defensor público, o advogado, deveria constar em ato a sua resignação as razões pelas quais ele entendia que haveria violação da ampla defesa, violação eu não vou falar princípio da busca da verdade real, porque isso é uma balela, isso não existe. Verdade real é a história da carochinha do século passado, que a gente já deveria ter abandonado há tempos. Mas, efetivamente, se há a regra processual penal que diz que você tem que arrolar com grau de imprescindibilidade a testemunha, eu acho que houve, na verdade, um erro, uma falta de zelo da defesa ao não verificar essa hipótese no caso. É interessante que o júri foi anulado, foi dissolvido, melhor dizendo, no conselho de sentença, e houve um julgamento posterior em que o mesmo defensor atuou, e aí sim com a testemunha que ele gostaria de ser ouvida. E, na verdade, ele conseguiu alcançar o resultado que ele queria. Não sei o resultado do segundo julgamento, mas o fato é que ele conseguiu, no final das contas, o que ele queria, que era que uma determinada testemunha fosse ouvida em plenário. Vejam só que interessante. Artigo 457, então, só para ficar bem simples, artigo 461 do Código de Processo Penal. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade em que trata o artigo 422 desse Código, declarando não prescindir do depoimento, indicando a sua localização. Se intimada a testemunha não comparecer, o juiz-presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução. Olha que interessante essa questão. Se você indica uma testemunha, ainda que com cláusula de imprescindibilidade, e o oficial de justiça vai até o endereço que você forneceu e não encontra, por exemplo, o vizinho diz, olha, essa pessoa não mora nessa rua, ou seja, você não forneceu um endereço correto. Nesse caso, não cabe você utilizar-se da cláusula de imprescindibilidade, pois é ônus de quem indica, de quem arrola a testemunha, apresentar o seu correto endereço. Então, se você apresenta um endereço errado, o magistrado poderá sim manter a sessão de julgamento. Óbvio que o advogado e o defensor tem que ser diligente e tem que observar se a realização, se o cumprimento desse mandato se deu antes do ato. Se você deixar para conferir se o mandato foi juntado somente no dia da sessão de julgamento, você corre o risco de perder a oportunidade de realização, de utilização dessa prova testemunhal no plenário, pois foi um ônus da defesa apresentar corretamente o endereço. Então, se você não apresentou corretamente o endereço, essa cláusula de imprescindibilidade ela não serve para absolutamente nada. Então, muita atenção com relação a isso. Somente vai haver o adiamento se essa testemunha foi efetivamente intimada e ela deixa de comparecer, somado a isso, a cláusula de imprescindibilidade. Então, se não tiver cláusula de imprescindibilidade, você dá a oportunidade ao magistrado dizer que não, está preclusa essa oportunidade, o julgamento será realizado. Outra questão interessante que eu achei, que eu percebi desse julgado, diz respeito ao voto do ministro Rogério Schietti Cruz, um voto numa ação anterior, em outro mandado de segurança,
junto com a ministra Maria Tereza de Assis Moura, mas principalmente o voto do Rogério, do ministro Rogério, que ele foi muito contundente nessa questão de abandono de plenário. Eu vou pedir licença para ler um pouco também desse voto, só para vocês perceberem para que lado se encaminha pelo menos a 5ª turma do STJ nesse tema abandono de plenário. Eu sempre tive muita dificuldade de aceitar isso como algo que integra uma estratégia, ou de defesa ou de acusação, ou uma postura de resistência legítima diante de eventual comportamento que não agrade a um dos sujeitos processuais, normalmente no Tribunal do Júri, que é uma instituição que, a par de toda a sua complexidade, a dificuldade do seu próprio funcionamento pela sua estrutura arcaica, vetusta, e que em razão de uma longa tradição é mantida exatamente na expectativa de que seja um palco de um debate correto e responsável. Vejam agora a crítica que ele tece. Uma atitude como a relatada no presente recurso de mandado de segurança, a meu ver, é no mínimo infantil, mas é também desrespeitosa. Desrespeitosa às pessoas que estão participando do julgamento, aos jurados, ao próprio acusado, mas desrespeitosa, acima de tudo, com a justiça. A justiça brasileira, em que pesem todas as críticas, não poderia realmente permitir esse tipo de situação. Em outros países, posso assegurar que, por algo muito menor do que isso, o advogado, o defensor ou o promotor sairia preso, algemado da audiência por prática de desacato à corte, o chamado contempt of court. Percebem? O ministro Rogério Schietti mandou um recado muito claro nesse seu voto. Ele não concorda de modo algum com o abandono de plenário. Qual que é o raciocínio do tribunal para dizer isso? Porque o tribunal, basicamente, o STJ basicamente diz que existem meios legais postos à disposição da defesa, que são postos pelo devido processo legal, de insurgência contra questões que são colocadas no plenário, de insurgência contra as decisões que nós não concordamos no plenário. Então, e efetivamente há a possibilidade de insurgência através do registro na ata dos acontecimentos, depois posterior recurso, enfim. Há uma gama de possibilidades recursais. Se elas terão efeito ou não, isso é outro papo, mas o fato é que o sistema processual penal prevê a hipótese de oportunidade de fazer, desculpa, perdi a concentração, de fazer valer a ampla defesa e o contraditório através de apontamento de nulidades, enfim. Outra questão interessante desse acórdão, além da ministra Maria Tereza de Assis, do ministro Rogério Schietti, o próprio ministro Reinaldo Soares da Fonseca, enfim, há uma tendência muito clara no STJ de limitar essas possibilidades de abandono do plenário. E vejam bem, o artigo 265 do CPP, que prevê a multa por abandono do processo, já foi, o recado também foi dado. Segundo o STJ, pelo menos a 5ª turma, é legítima a aplicação de multa pelo magistrado, uma multa que pode variar de 10 a 100 salários mínimos e que efetivamente serão suportadas pelo causídico. O meu colega Felipe Azuma faz uma pergunta que eu já ia ingressar nesse tema. Doutor, e quando o juiz se nega a registrar na ata? Pois bem, fazendo aquela questão básica, então você nunca vai abandonar o plenário? Olha, é engraçado que na minha prova de processo penal da Defensoria Pública, o examinador me deu 9.9, eu fui muito bem na minha prova de processo penal. Eu só errei uma questão. Foi uma questão de Tribunal do Júri, inclusive, que ele foi insistindo com as questões de nulidades, e ele chegou num ponto que eu já não sabia mais o que fazer. E ele disse isso para mim: doutor, e se o juiz se negar a registrar na ata? Efetivamente, talvez essa seja uma hipótese plausível de que você possa efetivamente abandonar o plenário, porque daí, no caso, houve um desrespeito, no caso, pelo próprio magistrado, pelo juiz-presidente, de uma cláusula essencial. Você nunca vai conseguir provar uma nulidade se ela não for registrada em ata. Aí, efetivamente, está havendo um abuso no exercício da jurisdição, um abuso no exercício da presidência dos trabalhos, que não há como você contornar. Sem o registro da nulidade na ata, você não consegue levar essa matéria à segunda instância, levar essa matéria nos recursos extraordinários especial. Então, diante de uma situação como essa, não é possível, talvez essa seria uma das hipóteses que eu consiga perceber claramente como impossível não fazer nada a respeito. Se há uma nulidade muito gritante e o magistrado se nega a registrar em ata a sua insurgência, efetivamente, aí nesse caso, talvez o abandono de plenário seja
não só útil, mas necessário, pois você fatalmente irá perder no segundo grau a questão que você gostaria que fosse colocada em debate, ou pelo menos que fosse registrada na ata. Então, o registro na ata, e vejam bem, registrar na ata os acontecimentos da audiência é o mínimo que se espera na presidência dos trabalhos. Qual o motivo plausível, qual o motivo de lógica e legal para que seja negado à defesa ou ao próprio Ministério Público o registro na ata de uma questão que possa ser de interesse processual, enfim. Aliás, o próprio Código de Processo Penal prevê que o juiz irá ter que analisar todas as questões de ordem que são colocadas. É até uma questão diferente que a gente costuma dizer. O à parte é diferente da questão de ordem. O à parte, por exemplo, a parte contrária, ela é sempre consultada para saber se vai permitir ou não, e ele diz respeito a apontamentos que são feitos durante o processo, enfim, para indicar as folhas onde estão esses apontamentos. E a questão de ordem é diferente. A questão de ordem, ela serve para taxar, para marcar o terreno das nulidades. A nulidade no plenário do Tribunal do Júri, principalmente nos debates, ela ocorre no momento em que ela é dita. Então, se você não interrompe a fala do adversário para fazer consignar na ata a ocorrência dessa nulidade, está preclusa essa oportunidade. Então, a questão de ordem, ela tem que ser registrada em ata, não basta simplesmente a oralidade. Interessante que é até importante, por vezes, você gravar, eu antes nunca havia pensado nisso, mas é até importante você gravar o seu julgamento, não para simplesmente fazer igual eu que estou postando no plenário, no meu canal no plenário, as defesas que eu faço, mas também para você ter como provar as razões que o levaram a se retirar do plenário e abandonar o plenário do Tribunal do Júri. Considerando, vejam bem, lembrando que o abandono de plenário é algo muito excepcional. É algo muito excepcional que não pode ser por qualquer razão, por qualquer questão. Eu pesquisei 2 casos, ambos aconteceram no estado do Rio Grande do Sul. Veja a questão que foi colocada. Habeas corpus, homicídio qualificado. Réu solto há mais de 6 anos, julgamento pelo Tribunal do Júri bastante conturbado. Abandono do plenário pelos defensores, dissolução do conselho de sentença, decretação da prisão preventiva do paciente, coação ilegal caracterizada. Interessante que olha a consequência jurídica que resultou do abandono de plenário pelos causídicos, aqui foram advogados. O juiz da sessão, ele simplesmente decretou a prisão do acusado, por conta do abandono de plenário que foi feito pelos seus constituídos, pelos seus advogados, pelos seus patronos. Esse caso realmente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul afastou essa decretação da prisão preventiva, pois o réu não poderia sofrer consequências de um ato que é exclusivo da defesa técnica, de um ato que é exclusivo e a sua responsabilidade exclusiva é da defesa técnica. Mas é importante a gente perceber, às vezes, o que a gente pode gerar dentro do processo penal, o tumulto processual que pode gerar uma decisão dessas. Esse caso em particular ocorreu numa cidade do interior pequenininha, muito pequenininha, e daí o advogado do réu, ele teria sido ameaçado logo após a primeira fala da defesa. Houve um intervalo, ele teria sido ameaçado, sofreu uma ameaça contra a sua vida, contra a sua integridade física, ele não se sentiu em condições de continuar no plenário e abandonou o plenário. Tá aí uma situação que eu considero que talvez até eu faria também. Se você não se sente seguro para exercer a sua função, a defesa criminal, isso pode acontecer sim. Infelizmente, em alguns casos com maior clamor, existe sim uma pressão, existe sim uma situação de perigo às vezes. Nessas hipóteses em que não há uma segurança para a sua própria integridade física, que você vai dividir a sua atenção não só com o plenário, mas com o que está acontecendo à sua volta, realmente eu acho muito grave, isso prejudica o direito, o exercício da plenitude de defesa. E eu concordo com esse colega, talvez pelo temor que ele sentiu, tenha sido correto o abandono de plenário por parte dele. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul entendeu, e é interessante esse caso, que o tribunal entendeu que não era motivo relevante para abandono, mas que também não era caso de se aplicar multa contra ele. E era o caso também de relaxar a prisão manifestamente ilegal do réu, que foi decretada a prisão pura e simplesmente, e até consta no acórdão, ele estava solto há mais de 6 anos, não havia razões de ordem prática para a decretação da sua prisão preventiva, e o tribunal afastou essa questão, mas o tribunal entendeu que não foi uma razão justa. Um pouco estranho isso, mas pelo menos não houve o apenamento do advogado. Uma segunda oportunidade.
Interessante também no estado do Rio Grande do Sul, uma outra comarca pequenininha, correção parcial, inconformidade do Ministério Público, Tribunal do Júri. Defesa técnica que abandona o plenário antes da instalação dos trabalhos por suposta insurgência quanto ao espaço físico, conduta inadmissível, procedência. Na verdade, a defesa técnica quis abandonar o plenário, aliás, abandonou o plenário efetivamente, porque o Tribunal do Júri foi instalado numa sala de audiências comum. Segundo consta do processo, pelo menos da ementa do registro aqui, a sala do Tribunal do Júri, ela estava em reformas e por isso o Tribunal do Júri ocorreu dentro de uma sala de audiências comum. E aí a defesa técnica alegou que a incomunicabilidade dos jurados estaria prejudicada, não haveria como manter-se a incomunicabilidade por conta do tamanho do espaço físico que foram disponibilizados para o julgamento. E a magistrada que presidiu esse ato manteve o julgamento, razão pela qual os advogados abandonaram o plenário. Nesse caso, o Tribunal de Justiça entendeu, não é justificativa plausível essa alegação dos advogados, até porque houve um exercício de futurologia. Qual o dado concreto a dizer que haveria quebra da incomunicabilidade dos jurados? Foi, na verdade, uma alegação abstrata, segundo o tribunal, e, nesse caso, houve a punição desses advogados com relação às despesas do processo que gerou em razão do abandono. Vejam dois casos diferentes. O caso da testemunha. O caso da testemunha já é até mais comum. Eu já tive conhecimento de outros casos em que testemunhas imprescindíveis, que mesmo devidamente intimadas, que o magistrado não quis realizar o julgamento e que o advogado então abandonou o plenário. Recentemente a gente teve um caso do grande tribuno Hércio Quaresma Firpe, o primeiro júri, se não me engano, da Justiça Federal de Maringá. Foi Maringá? Foi no Paraná, não lembro agora a cidade. Ele, depois de 6 dias de julgamento, juntamente com a sua colega, a sua esposa, se não me falha a memória, advogada, eles entendendo que houve várias violações ao direito de defesa do seu constituído, ele entendeu por bem sair e abandonar o plenário, razão pela qual ele acabou a sofrer uma punição de 100 salários mínimos. 100 salários mínimos, o teto da punição. Esse caso ainda vai ter repercussões, vamos acompanhá-lo, mas enfim, uma conduta do Hércio Quaresma aqui. O Hércio Quaresma, o doutor Hércio Quaresma, é um advogado muito combativo, ele não abre mão do direito do seu constituído, ele leva muito a sério o direito de defesa dos seus constituídos. Eu não sei maiores detalhes desse caso, dos porquês ele efetivamente abandonou, vi alguma coisa a respeito, mas não tenho como comentar efetivamente o que eu entendo, se foi correto, se não foi correto, mas o fato é que efetivamente ele defende com muito afinco, com unhas e dentes, o direito dos seus constituídos. Ele efetivamente pode ser chamado de uma barreira quase que intransponível no direito de defesa. Ele leva muito a sério o exercício do direito de defesa. Bom, seguindo aqui agora algumas perguntas, deixa eu ver, Cadu Aguiar, qual sua visão no início de carreira por ser advogado criminalista hoje? A advocacia criminal, ela é um exercício muito difícil, no sentido de que, infelizmente, o advogado criminalista, a defesa criminal, ela tem sido vista de um modo muito pejorativo hoje em dia, pelos demais operadores jurídicos. A gente percebe uma tentativa de criminalização da advocacia criminal, principalmente. Isso tem incomodado bastante. Eu acho que a gente precisa se fortalecer, nós precisamos adotar práticas comuns, cuidarmos uns dos outros, para que a gente possa fazer valer as prerrogativas não só do advogado, como do defensor público, enfim, e as prerrogativas e garantias constitucionais da defesa. Quando a gente deixa a gente é permissivo com a violação de garantias do nosso assistido, a gente está sendo um pouco desonesto com ele, porque, na verdade, esse não é um direito nosso enquanto defensor ou nosso enquanto advogado, é um direito do assistido, é um direito da pessoa que confia que você será a sua última barreira, que confia que você será o seu escudo contra o ente estatal, que ele é muito poderoso, ele é muito forte. Então, a advocacia criminal e a defensoria pública, de modo geral, os advogados e defensores precisam se unir, precisam adotar práticas comuns, cercar de práticas comuns para que a gente possa evoluir na atuação criminal, que ela tem sido tão machucada ultimamente. Aliás, advogados sofrendo grampos, questionamentos sobre os honorários dos advogados, que os advogados recebem, enfim, não tem sido fácil ser advogado criminal no Brasil nos tempos atuais, mas
eu acho que esse é um quadro que vai mudar, principalmente com a atuação firme e conjunta da advocacia criminal, dos colegas que atuam na advocacia criminal e também da própria Defensoria Pública. Abandono de plenário, então. Qual que é a regra, então? A regra é que você não vai fazer isso nunca. O ideal é que você não faça isso, porque na verdade isso pode prejudicar o seu prestígio junto ao local onde você trabalha, enfim, mas evidentemente somente em situações teratológicas, em situações de nulidade muito flagrante, que principalmente que não haja, na verdade, uma correção dos demais atores no procedimento, somente nessas hipóteses. Do contrário, eu sou contra normalmente o abandono de plenário. Meu colega Daniel Radins, abandono de plenário só em casos extremos, do contrário, é um desrespeito a todos. Daniel foi defensor público, um dos melhores defensores públicos que eu já vi atuar, e hoje é magistrado. Ele leva muito a sério também as garantias que um acusado tem, enfim, as garantias. Ele leva muito a sério a Constituição, que a gente não tem visto em alguns casos, ele leva muito a sério a Constituição. Nós temos que levar a sério também o procedimento penal. Temos que saber o que é excesso e o que não é. Não dá para brincar com a liberdade das pessoas, não dá para brincar com o processo penal e, efetivamente, repito, somente em casos extremos, casos teratológicos mesmo, para recorrer a esse tipo de situação que é o abandono de plenário. Eu lembro muito do saudoso Ricardo Tradi. Ele tinha uma elegância para atuar no plenário, para arguir as nulidades, para fazer valer as suas teses, e eu não me recordo de abandonos de plenário por parte dele. Vários outros tribunos também. Na Defensoria Pública eu tenho um mestre, o Dr. Irã, que é um dos melhores tribunos que eu já vi atuar. Ele sempre muito intransigente na defesa dos assistidos, ele sempre fez constar várias nulidades em ata, porque ele leva ao extremo também a questão da defesa criminal, e nunca precisou, por exemplo, abandonar o plenário. Então, repito, abandonar o plenário é excepcionalidade. Sei que há uma vertente de advogados, de tribunos inclusive, que já adotam com mais naturalidade essa tática, pois entendem que o desrespeito à plenitude de defesa é algo inconcebível. Mas, repito, o Código de Processo Penal prevê as hipóteses que você pode sim combater através das nulidades, muito embora a gente saiba também que os tribunais e o STJ e o STF estão sendo muito refratários à ideia de nulidade, principalmente exigindo da defesa que apresente provas do prejuízo, que em alguns casos é praticamente impossível, mas, repito, temos que encontrar soluções dentro da processualística, dentro do ritual processual penal, para evitar essa medida drástica que é o abandono de plenário. E aí, o que vocês acham disso? Tem algum caso? Eu vou permitir a Janilda para talvez contar um caso aqui para a gente. Alguém quiser participar ao vivo para falar sobre alguma experiência que teve em caso de abandono de plenário? Tem um problema aqui. Quer entrar ao vivo, Daniel, para falar de alguma hipótese que já tenha percebido? Já aconteceu contigo aí na magistratura? Tem alguém que se interessa em participar? Contar algum caso que tenha acontecido? Alguma experiência própria sobre abandono de plenário ou do tribunal do júri? Não, beleza. Então, pessoal, quase encerrando então a live, queria só anunciar o seguinte: eu recebi de vários colegas perguntas, na verdade, sobre... Houve um primeiro curso de prática defensiva no Tribunal do Júri no primeiro semestre, e se a resposta é sim, haverá um curso em breve de prática defensiva no Tribunal do Júri. Esse curso eu vou ministrar sozinho, estou terminando de fazer os últimos detalhes dele para ministrar sozinho aqui em Campo Grande, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, provavelmente em outubro, já no mês que vem. Vão ser poucas vagas, eu vou abrir rapidamente as vagas e já devo fechar, não vou ficar muito tempo disponibilizando essas vagas. É uma possibilidade que eu tenho de trabalhar mais pessoalmente com as pessoas, enfim. E eu vou trazer mais novidades aqui a partir da semana que vem, provavelmente já com a data do curso, estou fechando os últimos detalhes. Vou fazer então aqui no estado de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, um curso de prática defensiva no Tribunal do Júri. E aí eu conto com a participação de todos, conto com ideias de todos também. Será um prazer recebê-los aqui no estado de Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande. Enfim, e repito,
A defesa só se faz forte a partir do momento que ela se faz conjunta. Eu, quando entro no plenário hoje, eu nunca mais entro sozinho, sempre entro com as pessoas que têm trocado ideia comigo, que têm conversado comigo. Vamos entrar aqui, Daniel? Quer entrar ao vivo aqui para falar um pouco da sua experiência com relação ao abandono de plenário? Tem alguma história para contar, não? Então, defesa criminal se faz juntos, não se faz somente a 2 mãos, a 4, 6, 8, 10 mãos, enfim. O tema hoje é abandono de plenário e o tema do curso será prática defensiva no plenário do Tribunal do Júri. Em breve eu trago mais novidades, beleza? Vem para cá, Daniel, entra aqui para a gente conversar um pouco. Isso, segundo semestre de Direito. Vamos ver aqui o Daniel aqui. Fala, bicho! Grande amigo. Tudo bem? Furacão tá impossível, hein? Tá impossível. Hã? Tá levando tudo quanto é adversário. Viu? Tava acompanhando aqui a tua aula, Rodrigão. Ah, obrigado, Parabéns, hein? obrigado. Fala aí, já teve algum abandono de plenário na sua experiência agora na magistratura? Então, tava pensando aqui, mas gostei bastante do reforço que você deu aí de situações ao extremo, né? Sim. Eu acho que é sim um recurso da defesa, mas não pode ser usado como tática vil, né? Sim. De acabar anulando todo o julgamento. Eu lembro que eu fiz um júri há não muito tempo, em que o advogado ameaçou abandonar o plenário, né? E, pelo menos no meu entender, sem razão, né? Não tinha nenhuma razão aparente para ele fazer isso. E suspendemos um pouco, conversamos, ele acabou voltando atrás e o júri seguiu tranquilamente até o final. Por sorte, ainda não tive nenhum caso de abandono real, porque é importante o advogado saber e todo mundo saber quanto é trabalhoso organizar um júri. Sim. Às vezes é a unidade toda, é o fórum todo que fica à disposição, já desde a fase de convocação dos jurados até posteriormente a organização do plenário. Muitos fóruns sequer têm a área do júri, precisa reservar outro local, é gasto público, é gasto com polícia militar, transporte de preso, enfim. Por isso que é bom esse reforço que você fez, Rodrigão, dos casos extremos, né? Sim. Caso, eventualmente, se não tem como contornar, já constou em ata, vê que realmente vai causar um prejuízo irreparável, talvez seja aceitável, mas ainda não peguei nenhum caso realmente de que tenha sido necessário chegar a esse extremo. Eu tive um caso, Daniel, que foi um caso bem feio da minha passagem aqui por Campo Grande, que eu bati boca com um assistente de acusação de modo muito respeitoso, sabe? Efetivamente eu perdi o limite e fui muito desrespeitoso com o assistente da acusação e ele também comigo, porque a gente acabou batendo boca. E eu lembro que o doutor Aloysio, ele nunca perde a calma. Nesse dia, foi a primeira e única vez que eu vi ele levantar a voz. E aí ele falou: vocês querem que eu dissolva o conselho de sentença? Vocês vão... Aí ele suspendeu a sessão da mesma forma. A gente viu o erro, eu reconheci meu erro, o advogado também, porque a gente subiu o tom, a gente saiu da técnica e quase foi para as vias de fato. E eu fiquei morrendo de vergonha, na verdade. Eu quase dei causa à dissolução do conselho de sentença. Eu não ia abandonar, óbvio que não, mas eu quase dei causa à dissolução do conselho de sentença. Aquilo eu fiquei com muita vergonha, sabe? E depois, com o advogado, ficou tudo resolvido, ficou tudo certo. A gente é colega, é amigo hoje em dia, a gente troca ideia nos corredores do fórum sem maiores problemas e dá risada daquele episódio, muito embora a risada é um pouco amarela, porque foi um pouco vergonhoso da minha parte o que eu fiz. Mas o fato é que... Acontece. E eu tive um outro caso, que nesse outro caso eu cheguei a sair bravo do plenário, que efetivamente houve um problema de incomunicabilidade do conselho de sentença depois da votação dos quesitos. E as pessoas perceberam que viu aquilo e parecia que ia ficar por aquilo mesmo. Eu falei: poxa, mas não tem como, agora a gente tem que dissolver o conselho, porque houve quebra de incomunicabilidade. E eu saí bravo, mas não para abandonar o plenário, mas no fim das contas acabou sendo dissolvido, não porque eu saí do plenário bravo, mas porque houve
houve comprovadamente a quebra da incomunicabilidade, em que 2 jurados manifestaram que votaram errado e, enfim, e já não havia mais, e falaram em que queriam votar, então não havia mais também condições de refazer a votação. Além de falar que votaram errado, eles manifestaram qual voto eles gostariam de dar, então era impossível salvar o julgamento. Mas eu não cheguei a abandonar o plenário, eu só saí bravo do plenário, mas eu ia voltar para terminar o julgamento, mas o magistrado acabou dissolvendo o conselho de sentença da mesma forma. Não consta isso na sua biografia profissional, então? Não, quase, foi quase. E a segunda hipótese foi nesse segundo caso eu sofri demais, porque eu fiquei o julgamento do réu foi um jogo de azar e sorte. Eu até falei isso na defesa, que o promotor natural ele tinha intenção de pedir a desclassificação manifestada nos autos, e o promotor que atuou nas férias, no afastamento do promotor natural, entendia diferente dele, e no final das contas o réu acabou sendo condenado pelo crime doloso, quando na verdade eu achava que era hipótese de desclassificação. Mas óbvio que eu não poderia simplesmente abandonar o plenário e só por acreditar que o outro promotor fosse pedir uma desclassificação. Não seria juridicamente defensável a minha conduta, eu acabei ficando lá a contragosto, mas é aquilo, né, Daniel? Eu até entendo as manifestações dos votos que eu colhi do STJ, principalmente na questão do sistema processual, colocar à disposição das partes os meios de impugnação desses atos, né? E efetivamente, só quando não há o livre exercício desses meios é que efetivamente talvez seja necessário o abandono. Fora isso, as hipóteses são muito casuísticas e excepcionais, repito, não vejo como fazê-la como estratégia de defesa. Eu acho que essa foge um pouco da estratégia de defesa. Vou ser criticado por isso como defensor, porque na verdade eu conheço vários advogados que entendem essa forma de atuação como uma estratégia lícita de defesa, mas enfim, cada um tem a sua consciência com relação aos atos que pratica no processo. Só para lembrar aqui também, Daniel Radins foi defensor no estado de Mato Grosso do Sul. Aprendi muito com esse caboclinho aí, ele é realmente excepcional e hoje é magistrado em Santa Catarina, também com certeza um grande magistrado. Ele é vocacionado, aliás, Daniel é uma das pessoas que eu conheço que ele é vocacionado para mais de uma coisa. Ele é vocacionado para ser defensor, vocacionado para ser juiz. O que mais, Daniel? Só não é vocacionado para jogar tênis e pescar. Já ganhei várias partidas desse mestre defensor aí. Tá certo. Rodrigão, valeu pela oportunidade aí, trocar uma ideia. Show de bola, vamos marcar mais vezes. Vamos marcar, grande abraço. É muito bom essa troca de experiência aí, a gente aprende de forma mútua. Sim. Porque as visões são totalmente diferentes. Quem está na acusação, quem está na defesa, quem está na presidência do júri. Então é sempre bom a gente estar correndo atrás, o pessoal que está assistindo aí também. Principalmente no tribunal do júri, como diz o Skank, principalmente no tribunal do júri, tudo tem 3 lados. Justamente. Valeu, Rodrigão. Um abraço. Valeu, aí. grande abraço. Tchau. Bom, esse foi o Daniel Radins, meu colega que foi defensor público, que hoje é magistrado em Santa Catarina, colega fantástico, grande amigo, enfim. Pessoal, por hoje é só, era sobre isso que eu queria tratar, abandono de plenário. Semana que vem tem mais, sempre às 21 horas, horário de Brasília, 20 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Enfim, podem propor temas, podem propor outras questões que forem de interesse de vocês que atuam na defesa criminal. Grande abraço, muito obrigado. Não se esqueçam, semana que vem eu trago novidades sobre o próximo curso de atuação defensiva no plenário do Tribunal do Júri, que será ministrado aqui em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Grande abraço, usando as palavras do meu amigo André Colares, para cima, a defesa vai forte, para cima deles. Até a próxima.